vai ao vivo conversar com Paola Cuenca, que traz todos os detalhes de uma petição que foi protocolada pelos advogados que defendem, que representam Jair Bolsonaro e Braga Neto. Estou vendo que a Paola Cuenca está falando lá de dentro do comitê de imprensa do Supremo Tribunal Federal ali, bem posicionada para saber tudo o que acontece. Ela que vem acompanhando desde o início todo o desdobramento, desde as primeiras investigações do inquérito do golpe, né, conduzido pela Polícia Federal. Paola, seja bem-vinda, boa tarde. Explica pra gente o que é esse movimento da parte dos advogados de Bolsonaro e Braga Neto junto ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Boa tarde para você também, Jesus, para todo mundo que está nos acompanhando. Olha, não são só os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro e do ex-ministro general Walter Braga Neto, viu? São 15 advogados que assinam esse documento para o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, e a gente tem, por exemplo, advogados que fazem a defesa de um dos ex-assessores de Jair Bolsonaro, Marcelo Costa Câmara. Mas o que esses advogados estão afirmando ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil é que diversas prerrogativas deles, enquanto advogados, enquanto defensores de pessoas que estão sendo acusadas de crimes, não estão sendo respeitadas pelo Supremo Tribunal Federal, em específico pelo relator deste caso, que é o ministro Alexandre de Moraes. Eles tratam principalmente da questão de acesso às provas que geraram a denúncia, inclusive, contra os clientes deles. Isso porque já é algo que a gente vem acompanhando ao longo do processo que está acontecendo desde quando a PGR, na verdade, desde quando a Polícia Federal apresentou o relatório final de investigação, que alguns advogados já vinham pedindo, então, com a finalização das investigações, o acesso a todo esse conteúdo, as provas, para que, então, as defesas começassem a trabalhar justamente com acesso a todos esses documentos, trabalharem nas defesas dos clientes que estavam ali até aquele momento da investigação, apontados como indiciados pela polícia. Assim que a PGR apresentou a denúncia também a respeito desse caso, a gente tem uma outra situação que acontece, que são os advogados agora pedindo acesso às provas, até mesmo que não eram citadas na denúncia da Procuradoria-Geral da República. Mas o que os advogados afirmam até para o Conselho Federal da Ordem é que eles têm recebido, na verdade, diversas respostas do ministro Alexandre de Moraes de que eles já tiveram os acessos aos autos, o acesso aos conteúdos. E eles reclamam que eles não tiveram acesso a todas as provas que geraram a denúncia, tudo da investigação. Por exemplo, os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmam que não receberam espelhamentos, conteúdos que foram obtidos a partir da apreensão do celular do próprio ex-presidente e que, portanto, eles não têm a integralidade de acesso a essas provas. E pedem, então, que a Ordem dos Advogados do Brasil possa interceder por eles no que a Ordem entender que é cabível para que, então, essas prerrogativas dos advogados sejam, de fato, respeitadas. Eu vou até colocar alguns pontos aqui sobre esse documento de 24 páginas que foi apresentado à Ordem dos Advogados do Brasil, em que eles falam, por exemplo, o caso é grave, mostra-se inédito até mesmo para os processos menos democráticos que na história recente ocuparam as cortes, os tribunais e as notícias. Eles também dizem que receberam de toda a documentação até o momento 16 procedimentos que somam aproximadamente 100 mil páginas e centenas de gigabytes de dados digitais e que ainda assim não há integralidade. E sobre esse grande conteúdo, eles inclusive reclamam que deveriam ter tido mais tempo para apresentar aquela defesa prévia dos clientes para que então ocorra o julgamento da denúncia. O ministro Alexandre de Moraes deu o prazo que já está previsto em lei de 15 dias, mas eles apontam nesse posicionamento para a Ordem dos Advogados do Brasil que existe até mesmo um próprio entendimento do STF que permitiria que eles tivessem o prazo em dobro, ou seja, de 30 dias, justamente por se tratar de um caso que tem tanto aquelas peças físicas, o papel, quanto no eletrônico, quanto diversos acusados diferentes, diversas defesas, diversos advogados diferentes, eles apontam que isso deveria também ser levado em consideração para esse tempo até de resposta, já que 15 dias seria um prazo pequeno para fazer análise de todos os conteúdos, 100 mil páginas, 16 gigabytes. Finalizam dizendo: a impossibilidade de contar amplamente com essas garantias implica no cerceamento da ampla defesa, impede o contraditório efetivo e viola o devido processo legal, tornando a atuação advocatícia meramente figurativa, o que não é razoável em qualquer
circunstância, mas se torna ainda mais inadmissível em um julgamento midiático que envolve questões de relevância social e política. Bom, como eles colocam, eles pedem que a OAB se posicione naquilo que ela entender cabível em relação a essa situação, visando inclusive o fato de que a gente tem o começo do julgamento das denúncias já na próxima semana. A gente tem o núcleo 1 com o ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-ministro general Walter Braga Neto, entre essas pessoas que estão ali que já vão passar para um processo de julgamento dessa denúncia para ver se tornam réus, começam a responder ações penais, e os advogados então fizeram essa apresentação, 15 advogados assinam esse documento. E é claro, um movimento também que a gente tem visto aqui no Supremo Tribunal Federal nos últimos dias, são dos próprios advogados também encontrando os ministros do Supremo Tribunal Federal que fazem parte da primeira turma, que é essa turma responsável por julgar essas denúncias, para fazer despachos, algo que é comum justamente nesse mundo jurídico, dos advogados, as defesas encontrarem os magistrados para fazerem despachos, colocarem os seus posicionamentos a respeito do andamento do processo. Ontem mesmo a gente viu o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, o advogado Celso Villardi, aqui em agenda para conversar com os ministros Cristiano Zanin e com a ministra Carmen Lúcia, e hoje Carmen Lúcia também vai receber advogados que fazem parte, por exemplo, da defesa do general Paulo Sérgio Nogueira, que era ministro da Defesa no governo de Jair Bolsonaro. Então, movimentações que acontecem há poucos dias da gente ver o primeiro julgamento de denúncia, o primeiro julgamento do núcleo 1 a respeito dessa denúncia de suposta tentativa de golpe de Estado. Paola, você atualizou para a gente aqui, plenário com sessão acontecendo neste momento, plenário do STF, julgando aqui ajustes na tese sobre responsabilidade de imprensa na divulgação de notícias falsas. A gente está falando do plenário físico, mas está todo mundo de olho também no plenário virtual, né? Nessa história da suposta tentativa de golpe, né, minha amiga? É isso, são vários julgamentos que acontecem ao mesmo tempo, né, aqui no tribunal. O que está acontecendo agora ao vivo, eu estou no comitê porque a gente fica acompanhando aqui o julgamento, são os ministros, como a gente já está habituado a ver naquela imagem da TV Justiça, eles estão debatendo ao vivo sobre um outro processo, esse que está tratando a questão da responsabilidade dos veículos de imprensa sobre possíveis notícias falsas que são veiculadas em uma entrevista, entrevistado acaba divulgando uma informação falsa, acusando alguém falsamente de um crime, enfim, outras situações. Mas sobre ainda essa tentativa de golpe de Estado, hoje, às 23 horas e 59 minutos, serão encerradas, que estão acontecendo sobre a análise da possibilidade de afastamento dos ministros Cristiano Dino e deste julgamento da denúncia ligada à suposta tentativa de golpe de Estado. As defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro, do general Mário Fernandes, que é apontado pela PGR como aquele autor do plano Punhal que pretendia matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes, além da defesa do general Walter Braga Neto, entraram com processos demandando o afastamento desses ministros, Zanin, Dino e Moraes, do processo, da análise da denúncia, apontando no caso de Dino e Zanin, que eles já haviam ou atuado em processos ou já haviam processado o ex-presidente Jair Bolsonaro, por isso estariam impedidos de atuarem, então, nessa análise da denúncia apresentada pela PGR. E no caso de Moraes, é pedida a declaração de suspeição, ou seja, que a corte entendesse que ele poderia ter um posicionamento parcial ao fazer essa análise, e como o magistrado deve sempre procurar a imparcialidade, então Moraes deveria também não participar desse processo. O julgamento acontece em plenário virtual, a gente já tem formação de maioria, até agora 6 ministros já acompanharam o presidente do STF, que é o relator dessas ações, pelo próprio regimento da Suprema Corte, para que esses ministros continuem participando do julgamento da denúncia. Cabe a gente destacar que quando a gente está falando do processo de possível afastamento de Flávio Dino, o ministro não vota nesse julgamento que trata sobre ele próprio. De Zanin, a mesma coisa, Moraes também no mesmo sentido, mas a gente já tem essa maioria formada. Faltam ainda os votos dos ministros Luiz Fux, André Mendonça e Nunes Marques, eles têm até as 59 minutos de hoje para votar, mas a maioria já está formada, então o cenário que se desenha é que sim, os 3 ministros vão continuar nesse julgamento da denúncia, que tem já a primeira